Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e eu estou aqui no quadro da IBD.com, no canal que você sabe que é onde a gente compartilha aulas para IBD, recursos pedagógicos, formação de líderes e superintendentes de escola bíblica dominical. E eu queria compartilhar com vocês aqui 5 dicas para dinamizar a sua aula de escola bíblica dominical. Sabe, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem ao longo desses anos, liderando a escola bíblica dominical, trabalhando com formação de professores, é como atrair os meus alunos para a sala de aula. Meus alunos parecem desmotivados, não prestam atenção, faltam todo domingo, quando vêm não leram a revista, não conhecem o assunto, não fazem pergunta, não interagem comigo. Eu sinto que o meu trabalho não tem rendido o suficiente. Como que eu faço para trazer o meu aluno, para resgatar o meu aluno para a escola bíblica dominical? Bom, preparei aqui para vocês 5 dicas. A inicial, ou antes da gente começar as 5 dicas, é a vida espiritual, a oração. Sem ela, não há escola bíblica dominical, não há trabalho nenhum que o professor possa desenvolver que vá conseguir trazer o aluno, motivar a sua classe e dar uma aula com excelência. Por quê? Porque a igreja é um ambiente espiritual, nós lidamos com o mundo espiritual. Então, tudo que nós fazemos para Deus parte de Deus, vem de Deus e flui através do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, antes das dicas materiais, é você entender que você precisa buscar a Deus e ter a sua vida espiritual de intimidade com Deus, porque na sala de aula você compartilha mais do que o conteúdo, mais do que a Bíblia, você compartilha quem você é, você compartilha a pessoa que você é, a sua conduta, o seu caráter e a sua espiritualidade também. Se você for espiritual, com certeza você vai conseguir aí atrair os seus alunos e dar uma aula excelente. Bom, mas ser espiritual apenas não basta, não é verdade? Às vezes você é uma pessoa que busca a Deus, tem orado bastante, mas as coisas não estão fluindo. E aí vamos lá, as nossas 5 dicas. Não se esquece, você que está chegando aí, que se você é novo, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, que é muito importante, clica no sininho em todas as atualizações, porque sempre que a gente postar alguma coisa nova, você vai ser avisado, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Dica número 1, conheça seus alunos. A primeira dica é conheça os seus alunos. É importante saber quem são os seus alunos, suas idades e necessidades. Dessa forma, você poderá preparar uma aula que seja relevante e atraente para eles. Além disso, você poderá adaptar a aula de acordo com o perfil dos alunos, tornando-a mais dinâmica e atrativa. Verdade, você muitas das vezes tem que conhecer os seus alunos para você poder dar aula. A aula que você dá numa classe de irmãs não é a mesma aula que você pode dar na classe dos irmãos e não é a mesma aula que você pode dar na classe dos jovens. Você precisa conhecer os alunos, o que nós chamamos na pedagogia de conhecer o público com o qual você trabalha, porque a partir daí você vai entender as suas necessidades, as suas dores e mais, como você poderá aplicar aquele conteúdo. Dica número 2. Utilize os recursos visuais. As pessoas são muito visuais, por isso é importante usar recursos audiovisuais como slides, imagens, vídeos e objetos que ajudam a ilustrar e exemplificar os temas abordados na aula. Isso torna a aula mais interessante e ajuda os alunos a reterem melhor as informações. Está aí a dica que a gente sempre fala sobre os recursos audiovisuais, mas que é muito pouco utilizado, né? Às vezes nós dizemos que não dá para fazer por conta do espaço, não dá para fazer porque não tem recurso, não dá para fazer porque não tem material. Mas com pouca coisa você consegue aí utilizar um mapa, um gráfico, né? Trazer um cartaz, às vezes um simples cartaz feito com cartolina vai trazer aí um despertamento para os seus alunos. Nós vivemos num mundo imagético, ou seja, um mundo onde nós estamos mergulhados no apelo visual. O tempo todo nós somos bombardeados por informações visuais, quer estejamos na rua,
quer estejamos em casa, quer estejamos na igreja, o tempo todo nós estamos sendo conectados através do mundo, através da visão, né? Sejam os outdoors da rua, sejam os comerciais, os panfletos, seja através da internet, no smartphone ou mesmo na TV, e nós estamos o tempo todo interagindo e isso chama muito a nossa atenção. Então, se nós estamos vivendo no mundo audiovisual, não tem como você voltar para uma aula, ter uma aula que não chame a atenção, que não desperte a questão da imagem para o seu aluno. Há um tempo atrás, né, você deve ter mais ou menos aí a minha idade, mas deixa para lá, né? O pessoal do século passado, né, no início do século passado, era um mundo ainda bem auditivo, onde a gente aprendia a ouvir, a gente aprendia através da audição. A Bíblia mesmo, né, recuando bem lá no tempo, a gente vai observar que a Bíblia é um livro escrito a partir da oralidade, ou seja, produzido através da oralidade. Primeiro ela era falada, ela era contada, ela era narrada, as histórias eram guardadas, por isso era importante nesse mundo oral ouvir bem. Porém, com o desenvolvimento da tecnologia e das sociedades, nós deixamos de ser uma sociedade auditiva, ou seja, que escuta bem, né, e passamos a ser uma sociedade visual. Lembra que no início do século XIX, uma das coisas que fez grande sucesso eram as novelas. E essas novelas não eram telenovelas, não eram feitas para a televisão, mas iniciaram, né, lá no rádio, onde aquelas pessoas ficavam ouvindo rádios, ficavam ouvindo novelas, porque ainda estávamos vivendo um mundo ainda, né, auditivo. Com o surgimento do cinema, com o surgimento da TV, né, aí passamos desse mundo auditivo que aprendia ouvindo, que guardava histórias através da audição, para o mundo visual, e a partir daí nós passamos cada vez mais a estarmos imersos nesse mundo de imagens, e a internet ela veio agora de fato, né, nos colocar de frente com esse mundo. Então não abra mão dos recursos audiovisuais. A terceira dica é: faça perguntas. Perguntas estimulam o pensamento crítico e incentivam a participação dos alunos. Ao fazer perguntas, você pode verificar se os alunos estão compreendendo o que está sendo ensinado e ajudá-los a construir o conhecimento. Além disso, isso torna a aula mais interativa e envolvente. Há de ter esse momento de você perguntar: vocês estão entendendo? Vocês compreenderam a lição? Mesmo que sejam perguntas aparentemente tolas, elas são importantes para você poder fazer uma verificação do conhecimento, ou seja, você saber se você está ministrando, se as pessoas estão entendendo. Isso faz também com que o aluno participe da aula, isso é muito importante. O aluno a aluna precisa participar da aula, ela precisa entender que ela ali naquele local é interessante, que o professor está preocupado e atento às suas questões e que as suas perguntas são relevantes para o entendimento daquela lição. O aluno não pode sair da sala de aula com dúvida, portanto, estimule-os a fazerem as perguntas. Alguém já disse que mais importante do que você dar a aula e falar, é você responder as perguntas, fazer perguntas e respondê-las também. Dica número 4. Use jogos. Jogos são uma ótima forma de dinamizar a aula e fazer com que os alunos aprendam de forma mais descontraída e divertida. Existem muitos jogos que podem ser adaptados para a escola dominical, como jogos de perguntas e respostas, jogos de tabuleiros e jogos de memória. Como eu disse, né, nós não podemos lidar com todas as classes e faixas etárias da mesma forma. E talvez você tenha sido escalado para trabalhar com classes principalmente mais jovens. E aí é necessário você estimular os jogos, as dinâmicas, trabalhos que vão fazer com que o aluno quebre aquele ritmo normal e muitas das vezes cansativo, maçante da sala de aula, onde o professor fala e o aluno ouve. O uso de jogos vai fazer que haja interatividade entre o professor, aluno e o conteúdo que está sendo ministrado. Claro, escolha jogos que tenham a ver com a lição, escolha jogos que tenham a ver com o tema, escolha brincadeiras e dinâmicas que possam contribuir para aquilo que está sendo ensinado. E a última dica, a dica número 5 é: seja criativo. Não tenha medo de pensar fora da caixa e experimentar coisas novas. Seja criativo na forma como apresenta o conteúdo na sala, suas atividades que propõe e até mesmo na decoração da sala. Isso torna a aula mais interessante e atrativa para os alunos.
A criatividade é algo muito importante para todo professor. Então, use a cabeça, peça aí ao Espírito Santo, né, que te dá criatividade, pois afinal de contas o Espírito Santo ele é criador também de todas as coisas e ele com certeza, o Espírito Santo é criativo, Deus é criativo, Jesus é criativo e o Espírito Santo é criativo, ele é criador e você também tem a capacidade de criar. Muitas das vezes nós estamos limitados, bloqueados, achamos que algumas classes não têm capacidade de aprender ou que não gostam de brincadeiras ou que não gostam de coisas criativas. Eu trabalho com as irmãs, então não precisa, as irmãs são muito sérias, já são mais maduras, todo mundo gosta de uma atividade lúdica. Então, procure inovar, procure fazer da sua aula muito mais criativa e você vai ver que os seus alunos vão corresponder. Um exemplo disso é quando você tira-os da sala de aula, dá uma aula no pátio, se a tua igreja tem espaço, né, você fala com o superintendente, pede para ele trabalhar um dia do lado de fora, ao ar livre, né? Isso é muito importante. Traz um filme, se você puder, né, na sua aula, se você está trabalhando com jovens, você pode aí usar um filme, você está sendo já criativo já, né? São várias formas que você pode assistir, pode bolar aí para ser criativo. Aqui no nosso site, já www.juliocesarmedeiros.org, tem uma série de dinâmicas, de materiais, de dicas para você se tornar mais criativo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, eu espero que possa ajudar você a dinamizar a sua aula. E cada semana eu vou voltar aqui com mais dicas para vocês aí, a fim de tornar a sua aula mais atrativa e nunca mais ouvir alguém falando, meus alunos não gostam da minha aula, meus alunos não querem vir mais para a IBD, tá bom? Espero vocês aqui no próximo quadro da IBD.com. Até a próxima, beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Swept by current, swallowed by a wave. Take heed, they'll say, no, no, no need to get